A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo permaneça com você. Esteja continuando contigo nesta caminhada, no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e que Ele continue aí te instruindo, te guiando em toda a verdade para crescimento espiritual e para conhecimento do Senhor. Amém? Nós voltamos aqui a meditar na palavra de Deus e, na verdade, eu estou continuando um assunto que nós começamos no nosso último estudo, na última mensagem, não é? Que eu gravei aqui neste canal, que trata do texto que está em Mateus capítulo 10, versículo 34. Estamos então olhando juntos para uma referência bíblica que até hoje não tem sido muito bem compreendida na igreja e pelos crentes que a tomam para meditação. Mateus 10, 34 diz: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Essa espada mencionada por Jesus aqui, nesta referência, é apenas uma figura, não é uma metáfora, como nós já falamos, como nós já estudamos, como nós já vimos, e não, pelo menos neste caso, não representa a palavra, mas a confissão do nome de Cristo. E o que essa confissão é capaz de causar? Divisão. Espada causa divisão. Ruptura, quebra de laços, inclusive os laços familiares, como nós vemos o próprio texto claramente dizer através da fala de Jesus. Eu quero novamente tomar um trecho do que nós chamamos de pequeno Apocalipse de Mateus, capítulo 24, deste evangelho, para continuar a nossa meditação acerca deste assunto. Vocês podem perceber que eu estou um pouco rouco, tenho estado nesta última semana e agora, por isso eu protelei um pouco a gravação dessa segunda parte, ainda assim não estou com a voz totalmente restabelecida. Mateus 24, 9 diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. 24, 10, o mesmo texto continua dizendo: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando entramos no processo de paz com Deus, passamos então a situação de confronto com o sistema que nós chamamos de secular, a engrenagem que move o mundo. O que Jesus está dizendo aí, então, é que ele veio promover o rompimento entre o sistema de vida do velho homem, né, o velho pensamento, né, o velho sistema de vida e aí o pensamento e o sistema de vida do novo homem, a nova criatura. Ele veio criar essa divisão, né? Ele é a água divisora, ele é a espada divisora. O próprio nome dele será a espada divisora entre essas duas etapas, né? Esses dois momentos da vida humana, né? E do mundo de uma forma geral. Até porque o reino dos céus, com isso, vai sendo estabelecido, assim como começou a partir de João Batista, anunciando que era chegado o reino dos céus nos próximos tempos, e Jesus disse que já é chegado o reino dos céus, através da reconciliação com o Senhor, por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz. E o que se percebe dentro da igreja hoje é que ela não quer ser confrontada, ela não quer viver o efeito dessa espada. A exemplo da Torre de Babel, querem permanecer resistindo a Deus, numa posição de motim. Ela quer apenas observar as regras da organização e está tudo bem e pronto. Ir para casa com a sensação de dever cumprido, mas aí vem alguém me dizer que é muito mais do que o preço que foi pago na cruz, ou a obrigação que é cobrada hoje, não é? Que não é só o dízimo, que não é só a oferta, que não é só a presença nos cultos, que não é só o tetelestai, né? E tudo está certo. Mas tem que haver renúncia visceral, sincera, verdadeira, para que Jesus viva em mim. Para calcular esse ódio provocado pelo que Jesus chamou de espada, é só observar o antissemitismo, né? Que é o ódio gratuito pelo povo de Deus. Assim é com o nome de Yeshua. Ele disse que seríamos odiados por muitos por amor de seu nome. Então, todos aqueles que amam a Cristo, basicamente, são odiados pelo mundo.
né? Nós não odiamos o mundo, ou o mundo massa, o mundo pessoas, né? Mas o mundo nos odeia. E através do ódio do sistema, as pessoas também são impelidas contra nós. Amém? O Jesus que o sistema ainda hoje apresenta é um Jesus passivo, que inspira paz, esperança, placidez, né? Aqui mesmo, neste mundo. E isso não condiz com o evangelho do Cristo, do Mashiach, de Yeshua. Amém? A proposta principal do evangelho de Cristo é de rompimento, não cabendo condenação ao que anda segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Está lá em Romanos 8:1. Ao que busca o reino do céu e a sua justiça, Mateus 6,33, ao que renuncia a si mesmo e toma a cruz, ao que põe Deus em primeiro lugar na sua vida, Mateus 12,30, ao que entende que Jesus, o Cristo, é o caminho e a verdade e a vida, e por ele nós devemos seguir até alcançar o padrão ideal, a estatura da mente do Filho do Homem, até ter o Espírito de Cristo em nós por completo, e assim podermos gozar da glória como co-herdeiros, como filhos tomados em adoção. Amém? O evangelho que a igreja tem recebido é um evangelho palatável, um evangelho agradável, suave, que não confronta o homem natural e, por consequência, não leva à transformação. E evangelho sem transformação não é o evangelho que não provoca a transformação, ele não é evangelho. O evangelho que não confronta, ele não é evangelho. Um evangelho de conformação, contrariando inclusive totalmente Romanos 12:2, que diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ao contrário, o evangelho de Cristo é este. Apocalipse 10:10 diz: peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Quer dizer, amados, para ouvir a palavra de Deus, até que ela passe pelo momento da degustação, não é? Ela ainda é uma palavra palatável, mas quando nós começamos a meditar, quando nós começamos, que seria o digerir, né, que o autor menciona aqui em Apocalipse, quando nós começamos a meditar nela, levar ela a sério, entendê-la profundamente por meio da direção do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, nós vamos perceber o quão dura ela é. Se nós olharmos para tudo que Jesus falou nos 4 evangelhos, nós vamos ver quão difíceis são, não é, o caminho daqueles que seguem, daqueles que procuram ser discípulos dele. Amém? A palavra do Senhor, pela qual é possível aproximarmos dele, torna o homem abominável a si mesmo. Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando o homem enxerga a perfeição de Deus, o homem vê o tamanho, não é, da sua imprestabilidade. Não sei se nem existe essa palavra, estou aqui criando um termo, uma expressão. Amém? O homem vê o tamanho, né, da sua falibilidade, o tamanho da sua, o quanto ele é perecível, o quanto ele é pecador, o quanto ele é desprezível, né? Isaías, ao ver o trono do Senhor, através dos céus abertos e o que se fazia ali, né, o cerimonial celestial, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo impuro e sou impuro de lábios. Então todo aquele que vê a Deus conhece também a sua imperfeição. Essa espada é colocada diante. E quando eu estou dizendo a sua imperfeição, a imperfeição do homem. Quem vê a Deus e a sua perfeição, a perfeição de Deus, conhece a sua própria imperfeição. Ou é capaz de visualizar, pelo menos num percentual, a sua imperfeição. Essa espada é colocada diante de quem não crê na pessoa de Jesus como Filho de Deus e nos atinge, dividindo, separando-nos do resto do mundo, rompendo laços familiares, provocando a revolta dos que não creem, a ponto de Paulo escrever: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque eles não entendem, não compreendem e não podem conhecer, e tudo que é desconhecido causa estranheza e causa resistência. Nós precisamos amar mais a Ele do que aos nossos próprios familiares, e isso é difícil ou de difícil compreensão. É mandamento. Na Bíblia, segundo a Nova Almeida atualizada, Marcos 12:30, diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ou seja, ele precisa vir primeiro nas nossas vidas. O contrário, no entanto, também é verdadeiro. O ódio dos que não o recebem
é maior do que o amor que se possa ter pelo seu parente, observando-se esses graus exemplificados pelo Senhor, né? Filho a pai, filho a mãe, nora a sogra, ou sogra a nora, enfim. A função da palavra de Deus em nós é nos tornar estranhos ao mundo, nos colocar em rota de colisão com este século. Por isso Jesus usa a figura da espada. Essa é a função da espada que Jesus ali menciona, fazer separação. Olhando para o Salmo 1, eu vejo ali uma receita eficaz para aquele que quer aproximar-se de Deus, agradar-lhe e ser deleitoso. Olha só, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, ou a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse salmo mostra exatamente os dois posicionamentos, o do justo e o do ímpio, e mostra também o fim de cada um. Amém? Em Lucas, capítulo 14, versículo 26 ao 33, Jesus está falando do custo de ser seu discípulo, e tomar a sua cruz. Aqui nesse texto, Mateus, ele aborda as divisões, rupturas, cismas, o que de fato que o fato de o seguirmos vai provocar, vai causar, e ao final recomenda: aquele que não vem após mim, não toma sua cruz, não é digno de mim. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por este dia, agradecemos por este texto, agradecemos pelo Teu Espírito, Senhor amado, nas nossas vidas, Senhor Espírito, que tem nos dado entendimento, visão da Tua palavra, Senhor meu Deus, para que nós possamos ministrar, Senhor, as nossas almas e que nós possamos ir crescendo em santificação, Pai, e compreensão de Ti, logo nos aproximando do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue, Senhor, nos envolvendo na aura da Tua glória, Senhor amado, e nos dando a visão, meu Deus, da humildade de Cristo, para que nós possamos ser discípulos do Cristo, assim como recomendado por Ele próprio, Pai, em nome de Jesus, e possamos crescer para habitarmos na glória contigo, Senhor amado, no futuro próximo. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Fique em paz.